Olá, nessa edição da TV Espaço Homem, nós trazemos uma informação valiosíssima com um dos mais importantes profissionais da área da medicina. Estamos aqui, conseguimos um tempo no consultório dele, muito gentil, né? Dr. Tiago Alves de Castro. É um médico ortopedista e traumato, mas também especializado em perícias médicas. E ele vai revelar para nós esse mundo das perícias, que já ouve falar, enfim, não sabe como é todo o procedimento. E quem sabe a gente precisa dessa informação no dia a dia. Eu deixo à sua disposição para cumprimentar o nosso pessoal aí, nossos internautas. Muito obrigado. Eu vim tirar algumas dúvidas para os internautas. Tirar algumas dúvidas relacionadas à parte de perícia médica, a parte de ortopedia, e fazer alguns esclarecimentos na área de perícia médica, os vários tipos de perícia médica e também relacionado à parte de ortopedia. Muito bem, doutora. Nós estamos muito agradecidas também por essa oportunidade, porque o seu currículo também nos mostra quanto de conhecimento o senhor tem, né? Mas uma curiosidade, o senhor é jovem ainda, a sua formação é em várias áreas, desperta a nossa curiosidade, assim. Como que foi que ingressou nesse mundo da medicina, se especializou em ortopedia, me parece que tem também um pouco de área de psiquiatria, e como se deu essa sua escolha também partindo daí para... principalmente misturando os dois conhecimentos, né, que eu acho que é interessante. Eu formei medicina e comecei a ter interesse na área de perícia médica, que muitas causas de perícia médica principalmente por causa de doenças ortopédicas, problemas ortopédicos, que é relacionado a algum tipo de perícia. Tem várias patologias que dão incapacidade e aí precisa de avaliação de perícia. Bom, então quer dizer que o motivo que o senhor veio a se especializar em perícia médica foi devido a observar que a ortopedia estava, digamos, dentro das situações de riscos da área de trabalho, trânsito, etc. E que isso era uma das grandes causas que acabavam fazendo a pessoa buscar uma indenização, ou aposentadoria, o que é mesmo? O que motiva mais na hora que tem uma fratura ou um acidente, enfim, que vai impossibilitar a pessoa de trabalhar e tem que resultar em perícia? O que motiva essa busca de perícia? Algumas patologias ortopédicas, como a senhora mencionou, como fratura, dá uma incapacidade para a vítima do trauma. Fratura, doenças da coluna, hérnia de disco da coluna, artrose de joelho, problema de membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e lombar, pode gerar incapacidade para o trabalhador. Com isso, aí vários precisam de relatórios detalhados para fazer uma avaliação pericial. Aí a avaliação pericial pode ocorrer tanto a nível previdenciário quanto a nível judicial, ou também assistência numa perícia judicial que o juiz nomeia um assistente para comparecer à perícia. Então, doutor, quando o senhor está falando que tem várias causas e várias possibilidades que vão levar o indivíduo até a uma condição precária de saúde, não é? De impossibilidade, enfim, ele vai precisar de perícias. Agora, quais são esses tipos de perícias? Quem vai exigir essas perícias? Então, a perícia médica, ela pode ser previdenciária, pode ser a nível de INSS ou na previdência de município, estado, que o trabalhador é vinculado àquela instituição, ou pode ser perícia trabalhista. Na perícia trabalhista, normalmente um funcionário alega que ficou doente ou que teve algum acidente de trabalho e
processa a empresa alegando que aqueles problemas foi relacionado ao trabalho. Na parte da perícia trabalhista, aí o juiz nomeia um perito judicial para fazer a perícia, e aí cada parte pode levar o assistente, tanto o trabalhador quanto a empresa pode mandar um assistente técnico para defender a sua área, para ver se a causa da doença é relacionada ou não ao trabalho e se gera incapacidade. A incapacidade pode ser temporária ou permanente, e pode ser incapacidade total ou parcial. Se é temporária, é que aquela incapacidade pode melhorar. Se é permanente, que a incapacidade vai ser permanente, que não tem cura. Agora, é o acidente, vamos supor, de trânsito, que são outros acidentes que possam acontecer na vida da pessoa. Como que ela vai, em que momento ela vai ser necessária exigir uma perícia? Ou defender-se numa perícia, como ficaria? O acidente de trânsito, ele pode, além dessas perícias que eu já falei, de trabalhista ou previdenciário, existe a perícia civil, que é para avaliar as sequelas que a pessoa ficou, qual o grau de incapacidade, qual o grau de lesões, se a lesão é permanente ou não, e durante a perícia avalia a questão médica. A questão quem foi culpado ou não num caso de acidente de trânsito, aí quem decide é o juízo. A gente avalia a parte médica para ver quais realmente foram todas as lesões causadas devido ao acidente. Se gerou incapacidade, se a incapacidade é total ou parcial, e as consequências disso. Isso no caso quando está chegando no nível judiciário, e também temos no caso as seguradoras, né? Pode acontecer também. Essas seguradoras, no caso de, não sei se para sequelas ou para que fim, talvez também os planos de saúde possam também exigir, não é? Porque às vezes são acionados também. Então como que fica essa parte assim? Aonde o perito entra, onde a perícia entra, né? Nesse caso, aí são as perícias securitárias. Normalmente a perícia administrativa, pelos seguradoras, eles nomeiam um perito para fazer a avaliação das sequelas que a pessoa ficou decorrente a um acidente, a um trauma, aí a uma incapacidade. Aí o perito faz uma consulta, faz o exame físico, vê todos os exames e faz um laudo detalhado de todos os problemas de saúde que a pessoa possui, o grau de incapacidade, se é leve, se é moderado, se é grave, se o prognóstico, se vai melhorar ou não, se as sequelas são permanentes ou temporárias. Faz toda uma avaliação completa para a seguradora, de acordo com a tabela lá do seguro, avaliar quanto que tem direito a receber mediante o seguro contratado. Também neste caso, quando ocorrem erros médicos, vamos supor, erros médicos cirúrgicos, erros médicos no parto, estéticos, há também a aplicação da perícia? Sim, a aplicação da perícia civil, judicial, o juiz nomeia um perito judicial, cada parte tem direito de nomear um assistente, tanto o autor quanto o médico ou o hospital que possa ser processado, para defender as partes durante uma perícia médica. O perito faz um laudo e cada parte dos assistentes faz um laudo também, que vai para a avaliação judicial. A gente pode fazer nesse caso tanto às vezes para defender os médicos ou para defender o autor, e numa avaliação pericial o perito avalia se teve ou não erro médico
e quais as lesões que foram causadas por esse possível erro médico. Se a sequela é permanente ou temporária, e de fato faz um relatório detalhado e encaminha para o juízo decidir numa decisão judicial. Então a gente aponta falhas que possam ter ocorrido durante um atendimento para dar um norte para o perito, para o juízo de decidir. Mas o poder mesmo de decisão, tipo de condenar ou não um médico, é do CRM, do CREMESP. O médico pode apontar a algumas falhas que, de acordo com algum protocolo, deixou de ser feitas para que possa ser um possível erro médico. Quando não há a presença de um perito, digamos assim, assistente técnico da parte, vamos supor, da parte frágil, né, que seria o empregado, ou o acidentado, ou a pessoa que sofreu o erro, enfim, esse processo é considerado válido ou ele pode ser considerado nulo, já que ele não teve a presença técnica? O advogado do cliente deve informar ao cliente que ele tem direito de contratar um médico para ser seu assistente, tanto na perícia civil, trabalhista, previdenciário. O advogado tem o dever de informar ao cliente que ele tem direito de contratar um médico. E aí o juízo dá um prazo para contratar um médico assistente. E com isso, a pessoa deve contratar um médico assistente e encaminhar dentro do prazo, porque para um assistente participar de uma perícia judicial, o nome do assistente tem que estar incluído no processo, autorizado pelo juiz pelo participar de uma perícia judicial. Aí sim participar de uma perícia judicial. O fato de alegar que não conhece a lei, eu acho que não dá direito de pedir para anular uma perícia porque não levou assistente. Na verdade, o advogado da parte deveria informar ele. O erro é do advogado, no caso, né? Sim. Então, neste caso também, que é interessante que o senhor está abordando, nós falamos da perícia civil, né, a trabalhista, mas tem digamos ainda nesse campo, a parte criminal, né, da perícia. Vamos supor, sucedeu um crime, um estupro, sei lá, foi esfaqueado alguém, alguma coisa, queimaduras como aconteceram agora naquele prédio lá, eu acho que tem que verificar a extensão de tudo aquilo, porque se ficar combinado, mas fica esclarecido que foi criminoso, incêndio, vamos supor assim, potencializa, né? Então, neste caso, como se dá, qual é a diferença entre a perícia criminal e a civil e trabalhista? Tem muita diferença no modo de proceder? Normalmente a perícia judicial ela é feita com o juiz nomeia um perito para avaliar. Normalmente o processo trabalhista é empresa versus funcionário, a previdenciária é o órgão da previdenciária ou o INSS ou o órgão de aposentadoria municipal ou estadual contra o funcionário. A civil é entre as duas partes da ação, quem é o autor e quem é a parte requerida. E a parte criminal é o autor, quem está movendo a ação, e o réu. E na parte criminal pode ser feita uma perícia direta, se a pessoa tiver viva, aí um médico vai avaliar todas as sequelas que a pessoa ficou, se é decorrente aquele trauma, aquela lesão. E se, caso a pessoa tiver falecido, existe uma perícia indireta, que é o médico pegar, estudar os processos, toda a documentação pertinente ao caso e fazer um laudo, um parecer avaliando a sua posição mediante ao caso. Todos os tipos de perícia, o ideal é sempre o assistente fazer um laudo muito bem embasado, com livros, com artigos científicos, fazendo uma discussão muito bem elaborada para embasar o seu laudo. E se o médico for especialista na área,
melhor ainda, o juízo considera um laudo mais importante, um laudo mais robusto na avaliação. Tipo, o paciente ficou com uma sequela de fratura. Se for um laudo feito por um médico ortopedista, o juízo pode entender aquele laudo mais importante do que como se tivesse sido feito por um de outra especialidade, por exemplo. Certo. Quando o senhor fala que a pessoa pós-morte é feita a perícia, digamos que essa é a área do legista ou é a mesma? A mesma formação, o perito legista, ou tem diferença? O médico legista, ele é médico concursado do ML, ele pode fazer essa perícia indireta que eu te falei só para análise de documentos, prontuários, ou também pode fazer até a exumação do corpo e fazer uma avaliação dos restos mortais. Normalmente, quando é perícia criminal, que envolve exumação de corpo, normalmente o juízo nomeia um perito médico legista para fazer esse tipo de avaliação. Agora, no caso da psiquiatria, que eu achei interessante, em que área que entra o perito? Em que momento, então, vamos supor assim, a pessoa está com comportamento, vamos supor, agressivo, está tratando pela psiquiatria, está dependendo de drogas e não melhora nunca, aí você contrata o perito porque ele vai fazer alguma coisa errada. Em que momento entra o perito da psiquiatria? Então, existem várias doenças psiquiátricas que envolve processo, tanto a parte previdenciária, que a pessoa está incapacitada para trabalhar, ou processo trabalhista, que algumas doenças podem ter sido ou causadas ou agravadas pelo trabalho. Existem algumas doenças psiquiátricas, como depressão, transtorno de ansiedade, a pessoa fica muito ansiosa, nervosa, triste, também dependência química de álcool, de drogas. De internet é dependência também? Também pode ter dependência de aparelhos eletrônicos, pode ter fobia, alguns medo, trauma. E hoje transtorno do pânico, síndrome do pânico, tem inúmeras doenças psiquiátricas que geram diversos afastamentos. Hoje a doença psiquiátrica está sendo uma das principais causas de afastamento previdenciário no INSS. Muitas pessoas têm depressão, têm ansiedade, alguma fobia, medo de alguma coisa, que gera incapacidade e com isso necessita algum tipo de afastamento previdenciário, e a parte trabalhista nesse caso, alguns tipos de depressão, ansiedade ou até síndrome do pânico, dependendo do caso, pode estar relacionado ao trabalho. A síndrome de Burnout, que eles falam que é muito comum para professores, me parece, né? Ela tem a ver um lado físico com psicológico, psiquiátrico, como fica? Existe professores, é muito comum professor, além de ter a carga horária aumentada, que às vezes trabalha em mais de um emprego, uns 2 empregos, ou até mais. Tem muitos professores que são maltratados em sala de aula, são agredidos, são ameaçados. Tem alguns professores que não pode nem chamar a atenção de aluno, que o aluno ameaça a agressão, ameaça de morte. Isso tem gerado inúmeros problemas a algumas profissões, tipo professor, tipo agente penitenciário, tipo policial, que sofre ameaças e com isso pode dar síndrome do pânico, depressão, fobia. Em alguns casos a pessoa tem medo até de sair de casa, e isso tem dado muita incapacidade laborativa. A pessoa não consegue trabalhar durante algum tempo até se tratar, fazer um tratamento eficaz, para sim posteriormente voltar ou na mesma função, ou se não tiver condição de voltar na mesma função,
talvez até necessita de uma readaptação em outra função para voltar ao mercado de trabalho. Existem também uns casos muito interessantes que a gente tem conhecimento, assim, pessoa que tinha negócio, aí por alguma infelicidade perde, né, o negócio e fica endividado, enfim. Então entra numa situação assim de, não sei qual o termo que vai ser cientificamente, mas é como se fosse um desespero para a pessoa, assim, como se ela tivesse chegado ao fundo do poço e que ela não vai mais conseguir produzir nada, não vai sair da situação. Aí começa aquela questão da justiça, cobra, não sei o que e tal. Isso aí também dá uma situação, né, de estresse, não sei como é. Nós estamos com 2 ou 3 casos de pessoas que estão até tentando suicídios ou uma internação com drogas pesadas por causa de 2 são mulheres e um homem, no caso, por causa dessa perda, né, de negócios, de pressão que fica econômica, social, sei lá, em cima, né. Isso é o quê? Cerca de 1/4 da população brasileira, em algum momento da vida, vai ter alguma doença psiquiátrica. E a doença mais prevalente é a ansiedade ou depressão, que pode ser causado por inúmeras frustrações que a pessoa pode ter ao longo da vida. Hoje em dia a pessoa é muito cobrada em casa, cobrada no trabalho, tem a cobrança financeira, e a pessoa às vezes tem ambição, sempre querer mais, e a pessoa auto se cobra muito. Isso pode gerar inúmeras frustrações, e com isso favorece ao quadro de depressão, que a pessoa fica irritada, nervosa, triste, não fica querendo sair de casa, a pessoa quer se isolar. Isso pode dar incapacidade para o trabalho e para inúmeras outras funções. Bem, doutor, o doutor Tiago Alves de Crasso, eu aprendi bastante, sinceramente. Não foi uma entrevista, foi uma aula de tanto que deu para aprender, foi maravilhoso. Eu estou muito encantada com a sua apresentação, mas voltando assim, só para finalizar mesmo, há meios de se fazer perícia na família? Em que momento? Por exemplo, seria o maus tratos, o assédio moral, não sei se é assédio moral que se diz, quando os pais ficam lá numa briga falando mal do outro e tal, né? Quer dizer, então tem algumas coisas dentro da família, me parece que quando tem uma separação bastante ostensiva, às vezes tem que periciar em relação às crianças também, não é isso? Dependendo do tipo da patologia da pessoa e da necessidade, aí pode-se fazer uma avaliação médica, uma consulta, uma entrevista, que é uma anamnese, um exame físico detalhado, avaliação de exames, para ver se a pessoa tem alguma patologia, alguma sequela de alguma coisa ou não. Alienação parental, eu lembrei o nome. Diz que tem certos casos que entre os casais é tão agressiva a separação, né, e em relação aos filhos, uma pressão muito grande que isso prejudica as crianças também. Então, neste caso, é uma avaliação mais psicológica ou de perícia? Normalmente a perícia pode ser, ou nesse caso, por algum psicólogo, ou por algum médico, médico geral ou um médico psiquiatra, avaliação do estado psicológico da pessoa, o estado psíquico da pessoa. Para ver se a pessoa tem algum trauma, algum medo, se tem alguma incapacidade, avaliação para a criança também, se a criança tem alguma doença neurológica, alguma doença psíquica, neste caso ou não. Bem, doutor, eu estou muito grata, eu aprendi bastante, sinceramente. Eu acredito que cada uma das pessoas que aqui estão lhe assistindo, né, com certeza aprenderam mais, né, porque às vezes a gente fica, tem que ter um perito, por que não fez a perícia, por que o perito não foi? Tinha que ter um assistente técnico, a pessoa fica, que é assistente técnico, né? Quer dizer, então mas ficou muito claro toda a necessidade que nós temos como seres aí, cidadãos ou trabalhadores, até na família, como deu para verificar, na saúde da gente, né? Na proteção que seja de algo que aconteça no trânsito, né? De qualquer acidente, enfim. Nós temos o direito, digamos assim, de lutar
por essa situação de reconhecer aquela incapacidade, como o senhor disse, que fica gerada daquele fato na nossa vida, né? E quero lhe parabenizar e a todos os peritos que realmente tenham como o senhor essa postura, né, humana, de importância da sua profissão e tão necessária para nós que não temos todo esse conhecimento. Eu estou muito grata, viu? Muito feliz pela sua apresentação e deixo as suas despedidas, então. Eu agradeço a vocês do site, agradeço a atenção de todos os internautas, desejo um abraço a todos. Aí gostaria de mais uma vez reforçar que todas as pessoas que for passar por uma perícia deve ser encaminhada com um laudo bem feito, um laudo detalhado de todas as patologias que a pessoa possui, todas as limitações físicas que a pessoa possui. Para isso seria bom procurar um profissional habilitado para fazer um laudo bem detalhado para você passar numa perícia trabalhista, perícia civil, perícia previdenciária ou no caso, se puder levar um assistente, se for uma perícia judicial, melhor ainda, porque o assistente fará a defesa junto com seu advogado durante um processo. Aí um abraço a todos os internautas. Tem no meu site para mais informações, se os internautas puderem consultar, www.periciamedicoortopedia.com.br, que lá tem mais várias informações para divulgar em relação à perícia, os direitos, o que é uma perícia civil, uma perícia trabalhista, e informar detalhes sobre a perícia médica. Muito grata de novo, mais uma vez, por nos receber aqui. Gente querida, grandes homens aí que estão nos assistindo, mulheres que estão dando uma espiadinha, como sempre, né? A TV Espaço Mulher, os homens estão lá sabendo o que é e vice-versa. Elas estão aqui também querendo saber o que estamos debatendo em relação aos conhecimentos para os homens. Então, um grande beijo no coração de todas as pessoas. Vamos ver até a próxima edição. Muito grato por essa oportunidade. Mais uma vez agradecido ao senhor e à sua equipe, tá? Até a próxima edição.